Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui e é um tema que eu acho que ninguém gosta muito. Ninguém gosta de perder alguém querido, todos têm medo de ficarem doentes, envelhecer e morrer. Infelizmente, isso é uma situação que não tem como evitar nessa vida de pecado. É verdade. Eu quero ler com vocês um texto que está no profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 18, no versículo 4, diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Bom, a vida humana nesse mundo de pecado é algo difícil. Viver e sofrer é infelizmente inevitável. E é uma coisa muito ruim, né? Vamos ser sinceros. Ninguém gosta de ficar sofrendo o tempo todo. Eu não estou suportando mais. De ter dificuldades com coisas básicas. Essa é a vida humana nesse mundo de pecado. É algo frágil, transitório. Nada infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza. Romanos capítulo 5, no versículo 12, diz o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Queridos, a morte, infelizmente, é uma consequência natural do pecado, que afeta toda a vida neste mundo. Sobre esse assunto, há dois conceitos bíblicos muito importantes. O primeiro deles é que os seres humanos e os animais morrem. E está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20, o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. É mesmo, é? Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Sabia não? Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Segundo ponto, o segundo conceito sobre esse assunto é que a morte física de uma pessoa implica, pelo que a Bíblia deixa bem claro, implica a cessação de sua existência como alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus havia alertado Adão e Eva de que se eles pecassem, comendo fruto daquela árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Fala, não me diga! Ecoando essa advertência, o Senhor então reforça, como lemos aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. Essa afirmação tem duas implicações principais. Uma é que, uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sob o inevitável processo de envelhecimento e morte. É verdade. Infelizmente, não tem como fugir disso, mas não era esse o propósito de Deus. Deus criou a humanidade para viver eternamente. A morte não era da vontade de Deus para o ser humano recém-criado. Foi uma consequência inevitável da desobediência da raça humana. O outro ponto, a outra implicação, é que esse conceito bíblico invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma, como nós ouvimos tanto por aí, defendida por tantas pessoas. Se a alma fosse de fato imortal e existisse em um outro reino, um plano superior, enfim, após a morte física aqui nessa terra, então nós não morreríamos realmente. Continuaríamos existindo de outra maneira. Eu entendi a referência. Mas a Bíblia não defende essa ideia. Por mais que ela pareça interessante, a solução bíblica para o dilema da morte não é uma alma sem corpo que migra para um paraíso, um purgatório, enfim, ou mesmo para o inferno, São muitas as ideias e as teorias que aparecem por aí. A solução, como a Bíblia traz, é a ressurreição final dos que morreram em Cristo.
Em seu sermão sobre o pão da vida, Jesus ele declarou, e você encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Acredite nas promessas de Deus. A segunda vinda de Jesus é certa e ela é assegurada pela primeira. Ele veio nesse mundo, viveu, morreu em nosso lugar, em nosso favor, e ele prometeu voltar. Do que terá servido a primeira vinda de Jesus se não houver uma segunda? Claro, a esperança que nos move é que um dia vamos nos reencontrar com os nossos amigos, familiares que se foram. A grande esperança que nos move é que vamos encontrar Jesus. Ele prometeu que iria preparar um lugar para nós e voltaria para nos levar com Ele. Que Deus lhe abençoe e que você possa estudar mais sobre esse tema para que você tenha uma esperança firme nas promessas de Deus.